No último vídeo, nós falamos sobre identidade, e existe uma pergunta muito importante sobre esse tema. Como mudamos a nossa identidade sem apenas fingir ser outra pessoa? E a resposta está na renovação da mente. Existe uma mentira que eu acreditei durante muito tempo. Eu pensava que quando as minhas circunstâncias mudassem, a minha mente iria mudar também. Que quando eu fosse mais bonita, tivesse mais dinheiro, quando eu finalmente me sentisse mais confiante, então eu teria paz. Mas a Bíblia mostra exatamente o contrário. A verdadeira transformação começa antes da mudança da circunstância. Ela começa na mente. E hoje eu quero conversar com você sobre o que realmente significa renovar a mente, segundo a palavra. Porque isso muda completamente a forma como nós enxergamos a nossa vida e como vamos viver isso na prática. E talvez você esteja vivendo exatamente isso. Você ora, você lê a Bíblia, você quer mudar, mas continua pensando as mesmas coisas. Eu não consigo mudar, eu sempre volto para o mesmo lugar, eu não sou capaz, parece que eu nunca vou vencer isso. Eu não consigo me sentir suficiente. E até que a situação até pode mudar um pouco, mas por dentro tudo continua igual. E sabe o que acontece? Nós começamos a acreditar que a nossa mente está descrevendo a nossa realidade, quando na verdade ela está só repetindo velhas histórias. A nossa mente cria caminhos. Quanto mais pensamos em uma coisa, mais natural aquilo se torna. É como um caminho em uma floresta. Quanto mais passamos por ele, mais fácil fica continuar andando ali. A neurociência chama isso de neuroplasticidade. Significa que o cérebro fortalece aquilo que nós repetimos. Mas a Bíblia já falava sobre isso muito antes da ciência explicar. Em Romanos 12:2 diz: Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Perceba que Deus não diz: transformem as suas circunstâncias. Ele diz: transformem a sua mente. Porque uma mente renovada consegue permanecer firme, mesmo quando a vida ainda não mudou. José é um dos maiores exemplos disso. Ele foi traído pelos irmãos, vendido como escravo, acusado injustamente, esquecido na prisão. As circunstâncias dele eram terríveis, mas a sua mente permanecia alinhada com Deus. Em nenhum momento vemos José mencionando algo sobre se sentir abandonado por Deus. Pelo contrário, a todo momento a Bíblia fala que o Senhor era com José, porque a presença de Deus não depende das circunstâncias. A nossa mente sempre segue aquilo que nós acreditamos ser. Se eu continuo acreditando que eu sou incapaz, eu vou interpretar qualquer dificuldade como prova de que eu sou de fato incapaz. Mas quando Deus muda a nossa identidade, a nossa mente começa a interpretar a vida de outra forma. Não porque estamos fingindo, mas porque agora existe uma verdade maior do que os nossos sentimentos. E então, como isso acontece na prática? Primeiro, pare de acreditar em toda a voz que passa pela sua mente. Nem todo pensamento é verdade. Em 2 Coríntios 10:5 diz: levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Perceba que você não precisa aceitar todos os pensamentos. Você pode examiná-los. Segundo, substitua a mentira pela verdade. Se dentro da sua mente você pensa: eu nunca mudo, eu sinto que eu nunca consigo mudar, a palavra diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é. Se dentro da sua mente você se sente sozinha, sente que você está abandonada, que ninguém se importa com você, a palavra te responde: nunca te deixarei, jamais te abandonarei. A renovação da mente acontece nessa troca diária. Terceiro, alimente a mente certa, porque aquilo que nós consumimos molda a forma como nós pensamos. Em Filipenses 4:8 diz: tudo que é verdadeiro, tudo que é puro, tudo que é amável, nisso pensai. A nossa mente precisa de alimento e Deus nos mostra exatamente qual é o alimento que fortalece a nossa alma. E por último, aceite que renovar a mente é um processo. Em Filipenses 1:6 diz: aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la. Deus não espera que você acorde amanhã completamente transformada. Ele trabalha em você diariamente e existe muita graça de Deus no processo. E entenda que ao falar sobre a renovação da mente, nós não fazemos isso para conquistar o amor de Deus. Nós fazemos isso porque já fomos amadas. Em Romanos 5:8 diz: mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Antes de qualquer mudança,
já existiu o amor. Antes de qualquer transformação, já existia graça. E isso muda tudo, porque agora eu não caminho tentando merecer o amor de Deus. Eu caminho porque eu já fui encontrada por Ele. E talvez hoje a sua realidade seja exatamente essa. Problemas continuam, as respostas ainda não chegaram, mas existe algo que pode começar a mudar hoje, que é a forma como você pensa. E quando nós permitimos que Deus transforme a nossa mente, Ele começa a transformar toda a nossa vida. Não de uma vez só, mas todos os dias. Um pensamento de cada vez, uma escolha de cada vez, uma verdade de cada vez. Quem sabe, ao olhar para trás daqui a alguns meses, você perceba que talvez as circunstâncias não tenham mudado tão rapidamente, mas você mudou. E isso é o que importa. Porque como eu falei num vídeo anterior, a sua identidade, a sua personalidade, ela molda a sua realidade. E acima de tudo, não se esqueça, a boa obra que Deus começou em você ainda não terminou. Te vejo na semana que vem.